Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Boa noite, bem-vindo a mais um especial Informação. Como é habitual, a informação diária aqui na SPT e também nas plataformas sociais através do Facebook. O Presidente da República anunciou esta quinta-feira que vai dissolver a Assembleia da República em dezembro e marcar novas eleições legislativas para 30 de janeiro. O chefe de Estado falou esta noite ao país. Boa noite. Portugueses, pela primeira vez em 45 anos de Assembleia da República, o Orçamento do Estado não foi aprovado. A rejeição não ocorreu num qualquer momento, com um qualquer orçamento, de um qualquer modo. Este é um momento decisivo em todo o mundo para a saída duradoura da maior pandemia dos últimos 100 anos e da crise económica e social que provocou. Este era um orçamento para 2022, um ano decisivo em Portugal para a saída duradoura da pandemia e da crise económica e social que nos atingiu. Até por coincidir com o começo de um período irrepetível de acesso a mais fundos europeus. Numa palavra, era um orçamento especialmente importante, num momento especialmente importante para todos nós. E todos o reconheceram, antes e durante o seu debate na Assembleia da República. Em devido tempo, tentei dizê-lo aos portugueses, sabendo muito bem do que falava, pois há 25 anos, como líder partidário, tinha viabilizado 3 orçamentos de que, em larga medida, discordava, só porque era um momento especialmente importante para Portugal e, por isso, se tratava de orçamentos, também eles especialmente importantes, para que Portugal não viesse a ficar fora do avanço para a moeda única. Há momentos assim, uns diferentes dos outros, em que a certeza, a segurança, a estabilidade são ainda mais importantes para a vida das pessoas. Portugueses, ouvi os partidos políticos e o Conselho de Estado nos termos da Constituição. Analisei a situação económica e social com os parceiros já antes convocados. Refleti ainda sobre a situação económica e financeira à luz da perspectiva europeia. Tudo visto e ponderado, uma semana e um dia depois da rejeição do orçamento para 2022, encontro-me em condições de vos comunicar que decidi dissolver a Assembleia da República e convocar eleições para o dia 30 de janeiro de 2022. Confio em vós, no vosso patriotismo, no vosso espírito democrático, na vossa experiência, no vosso bom senso. Como sempre, nos instantes decisivos, são os portugueses, e só eles, a melhor garantia do futuro de Portugal. E como era de esperado, chega ao fim o governo da geringonça. As eleições serão a 30 de janeiro, uma data que muitos partidos políticos discordaram desde logo, outros vão aproveitar, por certo, para colocar em jogo todas as suas armas. Uma coisa é certa, todos os portugueses devem exercer o seu dever cívico, votar. Por isso mesmo, se reside aqui nos Estados Unidos, tenha a certeza que os cadernos eleitorais estão devidamente corretos. Se alterou a sua residência, tenha a certeza que contacta o seu posto consular para que possa também exercer aquilo a que tem direito. Aqui em New Jersey, o governador Phil Murphy foi reeleito
governador do estado nas eleições de terça-feira. Com esta vitória, Murphy é o primeiro democrata a ser reeleito em 44 anos. Os residentes de New Jersey esperaram quase 24 horas após o fecho das urnas na noite da terça-feira para descobrir quem iria liderar o Estado Jardim. O governador Phil Murphy foi declarado vencedor logo após as 6h30 de quarta-feira. O resultado da corrida entre o governador Phil Murphy e o desafiante republicano Jack Ciattarelli teve algumas implicações estaduais e nacionais. Tendo sido declarado vencedor da disputa para governador, o governador Phil Murphy fez um breve discurso por volta das 10h30 da noite em Asbury Park. So tonight I renew my promise to you, whether you voted for me or not, to work every single day of the next 4 years to keep moving us forward. Forward with renewed optimism to ensure greater opportunities for all 9.3 million who call the Garden State their home. And so importantly, forward with a deeper sense of fairness and a commitment to equity. Forward by rejecting the divisiveness and chaos that permeate too much of our politics. In short, forward living up to our Jersey values. Phil Murphy venceu por pouco a reeleição e garantiu a vitória que poupou os democratas da perda de um segundo assento governamental. Murphy é assim o primeiro governador democrata do estado de New Jersey a conseguir um segundo mandato consecutivo em 44 anos. E poderemos dizer que foi um susto do tamanho do estado de New Jersey, já que há 2 semanas Phil Murphy liderava as sondagens com cerca de 10 pontos percentuais de avanço sobre Jack Ciattarelli e agora acabou por vencer com menos do que 1 ponto percentual. Convém referir que o candidato republicano ainda não reconheceu a derrota e esperamos agora desenvolvimentos sobre este caso. Entretanto, o presidente norte-americano Joe Biden afirmou hoje que os reveses dos democratas nas eleições de terça-feira demonstram que o partido precisa produzir para o povo americano, mas recusou que os resultados constituam um repúdio à presidência. Em declarações na Casa Branca, Joe Biden sugeriu que o resultado das eleições não deverão ter sido negativamente afetados pela sua incapacidade de fazer o Congresso aprovar, antes da votação, um pacote de programas sociais e climáticos e um acordo de infraestruturas de $1 bilhão. Numa nota otimista, o presidente norte-americano sugeriu que as atuais dificuldades sentidas pela população, nomeadamente com a inflação e a subida dos preços dos combustíveis, poderão estar ultrapassadas antes das eleições legislativas intercalares de 2022. Se os democratas se unirem em torno da sua agenda. A aprovação de Biden nas sondagens caiu nas últimas semanas, algo que o próprio atribui à fadiga do coronavírus entre o público norte-americano. Ao mesmo tempo, o aumento dos preços e os problemas de abastecimento estão a afetar as famílias e o clima político. Acho que deveríamos ter aprovado os pacotes de apoio antes do dia das eleições, referiu Biden, acrescentando que as pessoas estão zangadas e inseguras sobre muitas coisas, incluindo a pandemia, o mercado de trabalho e o preço da gasolina. O presidente norte-americano falou à imprensa a propósito do que disse ser um grande dia na luta contra a pandemia do coronavírus, com crianças de 5 a 11 anos a tornarem-se elegíveis para começar a receber a vacina preventiva. Biden voltou a Washington na quarta-feira, proveniente de Glasgow, onde participou na Cimeira do Clima. Mesmo desconsiderando a realidade dos resultados eleitorais da terça-feira, a verdade é que, segundo a sondagem, Joe Biden é dos presidentes dos Estados Unidos com uma das mais altas taxas de desaprovação. Um ano depois do atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e do seu antecessor, Donald Trump, se terem defrontado nas urnas eleitorais, um processo que começou no dia 3 de novembro e só viria a ser concluído no dia 7, analistas afirmam que o chefe de Estado continua a liderar os Estados divididos da América, onde continua ainda a pairar a sombra do ex-presidente. Apesar de que, na altura em que foi eleito para o cargo, Biden ter uma taxa de aprovação de 53%, esta desceu para 44%, segundo uma sondagem conduzida pela Reuters, publicada no final de outubro, enquanto a taxa de desaprovação está no 51%.
Esta taxa de desaprovação é historicamente alta, descreve a revista de negócios norte-americana Fortune, que comparou a impopularidade do presidente Biden com a dos seus antecessores, um ano depois de terem chegado ao cargo. Biden conseguiu manter um nível sólido de popularidade no início do seu mandato, com uma gestão que facilitou o processo de vacinação contra a Covid-19 e ao aprovar um pacote de estímulos financeiros para revitalizar a economia. No entanto, esta popularidade rapidamente desceu, especialmente durante o verão, quando em agosto, devido à decisão da administração de retirar as tropas americanas do Afeganistão, conduziu o país asiático ao caos, tendo os talibãs assumido o controle do governo, enquanto, ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, a variante Delta fez os casos e as mortes por Covid-19 dispararem, enquanto os problemas com as cadeias de abastecimento pioraram, gerando uma subida no preço de bens domésticos. As grandes empresas privadas norte-americanas têm até 4 de janeiro para garantir que as suas forças de trabalho sejam totalmente vacinadas sob uma nova medida de saúde contra a coronavírus que abrange 84 milhões de trabalhadores do setor privado. A administração dos Estados Unidos anunciou hoje que as empresas privadas com mais de 100 postos de trabalho devem garantir que a partir do próximo dia 4 de janeiro os funcionários estão vacinados contra o novo coronavírus. Caso recusem a vacina, os trabalhadores destas empresas devem submeter-se a testes médicos semanais e ao uso permanente de máscara de proteção sanitária. De acordo com os cálculos da Casa Branca, trata-se da medida de saúde de âmbito laboral mais significativa aplicada nos Estados Unidos desde o início da pandemia da Covid-19, abrangendo um grupo de 84 milhões de trabalhadores do setor privado. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, já se tinha referido a esta medida em setembro, mas só hoje a Direção de Segurança e Saúde do Departamento de Trabalho emitiu as diretivas sobre a implementação da norma nas empresas privadas do país. Além de garantir a vacinação junto dos trabalhadores ou o acompanhamento da situação sanitária, através de testes médicos, a partir de 4 de janeiro de 2022, as empresas do setor privado devem permitir que os funcionários sejam inoculados em horário laboral. Em declarações aos jornalistas, os funcionários da Casa Branca responsáveis pelo processo disseram que a partir da data que foi fixada, as inspeções laborais vão incluir o controle de vacinas, sendo que a violação à regra pode corresponder a uma multa de cerca de $14 mil. Com a nova medida, a Casa Branca diz que espera prevenir milhares de mortes por Covid-19 e cerca de 250 mil hospitalizações em todo o país. A segunda medida, que vai também entrar em vigor no próximo dia 4 de janeiro, obriga a que todos os trabalhadores dos sistemas públicos norte-americanos, Medicare e Medicaid, estejam vacinados. O número de trabalhadores envolvidos nos sistemas de saúde públicos dos Estados Unidos ascende a 17 milhões de pessoas. As duas medidas anunciadas hoje pela administração de Joe Biden contemplam as ordens de vacinação junto dos funcionários contratados pelo governo federal, que constitui uma grande parte da força de trabalho norte-americana. Cerca de 70% da população adulta dos Estados Unidos encontra-se totalmente vacinada contra o novo coronavírus, um valor que aumentou desde que a administração começou a pressionar as empresas para a inoculação dos trabalhadores. E esta era a medida esperada depois que o processo de vacinação aqui nos Estados Unidos não está a decorrer como previsto. 58% da população está completamente vacinada, cerca de 67% já recebeu uma dose da vacina, muito aquém daquilo esperado. Há cerca de 2 dias o CDC aprovou a vacina para crianças dos 5 aos 11 anos e agora esta medida, a partir de 4 de janeiro, vai fazer com que muitas empresas, algumas delas luso-americanas, tenham também que impor estas medidas. Mas as reações essas já aconteceram e, como não poderia deixar de ser, a Flórida lidera as mesmas. O Estado vai processar judicialmente a ordem executiva de Biden, que exige que o setor privado tenha os seus empregados vacinados até o dia 4 de janeiro. Segundo o governador DeSantis, o mandato da vacina Biden não é consistente com um governo de poderes limitados e numerados. O governador da Flórida, Ron DeSantis, anunciou hoje
que o seu Estado abrirá oficialmente um processo judicial contra o mandato de vacina Covid-19 do presidente Joe Biden. Durante uma conferência de imprensa, DeSantis referiu que a Flórida vai juntar-se à Geórgia, Alabama e demandantes privados para processar a Administração de Segurança e Saúde Ocupacional, OSHA, por causa do seu mandato de vacina para as empresas. Isso não é consistente com um governo de poderes limitados e enumerados, referiu o governador republicano. Os indivíduos devem fazer escolhas informadas sobre os seus próprios cuidados de saúde, acrescentou. A OSHA deu às empresas com mais de 100 funcionários o prazo de 4 de janeiro para cumprir o mandato e ameaçou com multas até $14.000 por cada violação para essas empresas que não cumpram o estipulado, de acordo com o informativo divulgado pela Casa Branca hoje. As empresas com mais de 100 funcionários devem garantir que todos os seus trabalhadores estejam totalmente vacinados ou sujeitos a testes semanais e uso de máscara. Por ser um desafio da OSHA, o processo irá diretamente para o Tribunal de Recurso do 11º Circuito, referiu DeSantis, que acrescentou que os legisladores da Flórida também retornarão para uma sessão legislativa especial em 15 de novembro para trabalhar no projeto de lei para fornecer proteção aos funcionários da Flórida. Separados da OSHA, o Centro de Serviço Medicare e Medicaid estão a emitir uma regra para exigir que os profissionais de saúde em instalações que participam do Medicaid e Medicare sejam totalmente vacinados. Ao contrário da regra OSHA, a regra CMS, que afeta os profissionais de saúde, não permite uma alternativa de teste à vacinação. Entretanto, a Reserva Federal dos Estados Unidos da América anunciou uma redução gradual dos estímulos à economia do país e a subida das taxas de juros em 2022. Do outro lado do Atlântico, o Banco Central Europeu disse que é muito aumentar as taxas de juros no próximo ano. A Reserva Federal dos Estados Unidos da América anunciou que vai começar a reduzir o apoio monetário que tem dado à economia do país para colmatar os efeitos da pandemia da Covid-19. Com a economia a recuperar, o Banco Central norte-americano acredita que esse apoio já não é necessário, mas enfrenta agora a delicada tarefa de reduzir as suas políticas de taxas de juros ultrabaixas. O momento para a subida das taxas e o início da redução dos apoios dependerá da evolução da economia. Pensamos que podemos ser pacientes, mas não hesitaremos se for necessário uma resposta. Do outro lado do Atlântico, o Banco Central Europeu diz que é muito improvável aumentar as taxas de juros no próximo ano. A inflação está a crescer em ambos os lados do oceano, mas a presidente do BCE, Christine Lagarde, acredita que este é um problema temporário. De acordo com alguns especialistas, a prudência da Europa deve-se ao facto de a economia europeia estar a recuperar mais lentamente do que a norte-americana. Estamos a contar que a Reserva Federal aumente as taxas de juros durante o próximo ano. Para a Europa, parece que isso poderá ser demasiado cedo. Ontem ouvimos Christine Lagarde dizer que não esperava que as condições económicas fossem tais que justificassem uma subida das taxas de juros durante o próximo ano. Quando o Banco Central Europeu diz isso de forma tão explícita, isso é um bom sinal. Significa que, de facto, a Europa só mais tarde fará uma primeira subida das taxas de juros em comparação com os Estados Unidos. A iniciativa do BCE de estímulos à economia durante a pandemia, conhecida como o Programa de Compra de Emergência Pandémica, deverá terminar em março de 2022. No entanto, para os analistas, a grande questão agora é saber se vai continuar no próximo ano algum tipo de compra de obrigações fora desta iniciativa. Já sabe, 2022 vai ser um ano difícil. Menos estímulos, um aumento das taxas de juro e depois temos situações como, por exemplo, o fim das moratórias, que vai trazer, como dizem os americanos, a challenging year para todos aqueles que vivem aqui nos Estados Unidos. Por isso mesmo, hoje trazemos à nossa companhia, na segunda parte deste programa, Luís Firmino, um profissional de seguros, que nos vai dar todos os in and outs do mundo dos seguros e aquilo que você deve saber. Por isso mesmo, se tem uma pergunta, não deixe de a preparar para que possa, na linha aberta, expor o seu caso e aí procurar também uma resposta. Mas vamos agora falar da Organização Mundial de Saúde e da situação do Covid-19 na Europa. A OMS alertou hoje para a situação muito preocupante da pandemia na Europa. As hospitalizações devido ao Covid-19 mais do que duplicaram numa semana.
A Organização Mundial da Saúde alertou esta quinta-feira para a situação muito preocupante da pandemia na Europa. Para a OMS, o aumento de casos é explicado pela combinação da cobertura insuficiente de vacinas com o relaxamento das medidas anti-Covid. De acordo com uma projeção fiável, se nos mantivermos nesta trajetória, poderemos ver mais 500 mil de mortes por Covid-19 na Europa e na Ásia Central até 1 de fevereiro do próximo ano. De acordo com os dados da OMS Europa, os internamentos relacionados com a Covid-19 mais do que duplicaram numa semana. Esta quinta-feira, a Alemanha registrou o maior número de casos diários desde o início da pandemia. O mesmo aconteceu com a Croácia e com a Eslovénia. A Polónia identificou mais de 15.500 novos casos esta quinta-feira, o número mais alto desde abril. Na Rússia, a situação continua descontrolada e a piorar todas as semanas. Há 3 dias que o país registra o número mais alto de mortes por Covid-19. Esta quinta-feira, o Reino Unido tornou-se no primeiro país do mundo a aprovar um antiviral que pode ser tomado em casa em casos ligeiros e moderados da doença. Ainda não se sabe quando é que o comprimido vai ser acessível ao público e não há informações sobre possíveis efeitos secundários. O Reino Unido autorizou o primeiro comprimido da farmacêutica Merck para tratar a Covid-19. Espera-se que o medicamento possa melhorar drasticamente os resultados dos pacientes, mas para já a autorização é apenas condicional. O regulador britânico do medicamento aprovou esta quinta-feira o primeiro comprimido para tratar casos sintomáticos de Covid-19. O comprimido Molnupiravir poderá ser administrado 2 vezes por dia durante 5 dias a pacientes que tenham pelo menos um fator de risco de poder desenvolver doença grave e que tenham sido infectados recentemente pelo coronavírus SARS-CoV-2. Nos ensaios clínicos, este comprimido inicialmente criado para o tratamento da gripe reduziu para cerca de metade do risco de hospitalização e morte. O Molnupiravir foi desenvolvido pelo laboratório norte-americano Merck e é o primeiro medicamento oral antiviral para a Covid-19. No grupo que recebeu o Molnupiravir, não houve registro de mortes, enquanto no grupo que tomou placebo, morreram 8 doentes com Covid-19, segundo resultados revelados em comunicado e que carecem ainda de revisão por cientistas externos. Os resultados dos testes clínicos sugerem que o Molnupiravir deve ser tomado no início dos sintomas para ser mais eficaz. Um estudo anterior com pacientes que estavam hospitalizados com sintomas severos do Covid-19 foi suspenso, uma vez que os resultados não revelaram mais-valias. Por enquanto, a Merck não avançou detalhes sobre potenciais efeitos secundários, assegurando apenas que a sua ocorrência foi similar entre as pessoas que receberam medicamento e as que receberam placebos. A farmacêutica anunciou ainda na última semana que autoriza que outros fabricantes possam produzir o seu comprimido numa tentativa de ajudar milhões de pessoas em países mais pobres e com pouco acesso às vacinas. Tal como na Europa, Portugal também enfrenta dificuldades em relação à Covid-19. O país contabilizou nas últimas 24 horas mais 4 mortes e 1.382 novos casos. O número de internamentos desceu em enfermaria, mas aumentou nos cuidados intensivos. Portugal registra esta quinta-feira mais 4 mortes e 1.382 novos casos de Covid-19. O boletim da DGS revela que estão internados 357 doentes, menos 27 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 73 doentes, mais 6 do que na quarta-feira. Por regiões, Lisboa conta com 544 casos e com as 4 mortes hoje registadas. O centro contabiliza 337 infectados, o norte soma 338 contágios, o Alentejo 32 e o Algarve conta com 76 novos casos. Já nos arquipélagos, os Açores registram mais 20 infecções e a Madeira conta com um aumento de 35 infectados. Nas últimas 24 horas, mais 836 pessoas recuperaram da doença e há cerca de 32.500 pessoas infectadas com o novo coronavírus em Portugal. A China denunciou hoje o que classificou de manipulação por parte dos Estados Unidos após a publicação de um relatório do Pentágono sobre a aceleração mais rápida do que o previsto do programa nuclear chinês.
O Departamento de Defesa norte-americano estimou que Pequim está a desenvolver o seu arsenal nuclear muito mais rápido do que o antecipado e que já pode lançar mísseis balísticos armados com ogivas nucleares a partir do mar, terra e ar. A China está a modernizar o seu exército para enfrentar os Estados Unidos da América na região do Indo-Pacífico e facilitar a reunificação de Taiwan, notou o documento. Pequim considera a ilha de Taiwan parte do seu território, apesar de estar a funcionar como uma entidade política soberana. Wang Wenbin, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, acusou os Estados Unidos de tentar puxar pela tese da ameaça chinesa. O relatório, divulgado pelo Pentágono, como os anteriores, ignora os factos e está cheio de preconceitos, referiu Wang aos jornalistas, criticando Washington por manipulação. Na edição anterior deste relatório, entregue no Congresso norte-americano e publicado no início de setembro de 2020, o Pentágono estimou que a China tinha cerca de 200 ogivas nucleares, mas anteviu que este número podia duplicar nos próximos 10 anos. Os autores do relatório basearam-se em particular em declarações das autoridades chinesas da imprensa oficial e imagens de satélite que mostram a construção de um número significativo de silos nucleares. Apenas parte deste documento foi tornado público, sendo o restante classificado como segredo de defesa dos Estados Unidos. Mesmo com 1000 ogivas nucleares, o arsenal chinês estaria longe de igualar o dos Estados Unidos e da Rússia, que juntos possuem mais de 90% das armas nucleares mundiais. Em outubro de 2020, o Partido Comunista Chinês estabeleceu como meta modernizar a organização, o pessoal, o armamento e o equipamento do seu exército até 2027, lembrou o relatório. Travar o aquecimento global implica a retirada de milhões de toneladas de dióxido de carbono da atmosfera. A Euronews revela que pode levar a cabo esta missão de forma mais eficaz. Os cientistas dizem que se quisermos abrandar o aquecimento global, a solução passa por plantar mais árvores ou, quiçá, usar mais máquinas. Os cientistas dizem que se quisermos abrandar o aquecimento global, vamos ter de retirar milhares de milhões de toneladas de CO2 da atmosfera. E como é que o fazemos? Plantando árvores ou usando máquinas? Dê-me 2 minutos para lhe falar do assunto. Comecemos com as máquinas. Esta fábrica de aspecto científico está a trabalhar agora mesmo, sugando literalmente CO2 para fora da atmosfera. É de uma empresa suíça chamada Climeworks e está localizada na Islândia. As máquinas utilizam energia geotérmica renovável e o CO2 é bombeado para o subsolo, acabando por se transformar em rocha. Mas a nova tecnologia é dispendiosa. A construção destas instalações para demonstração custou 10 milhões de euros e permite capturar 4.000 toneladas de CO2 por ano. Isso equivale a 2.500 euros por tonelada. É cara, mas tem muito apoio político e empresarial. Se for aumentada, o preço pode cair para os 150 euros por tonelada. Muitos ambientalistas não gostam da tecnologia de captura de carbono industrial e argumentam que deveríamos plantar apenas árvores, no fundo, máquinas naturais de capturar carbono. Mas serão necessárias muitas para compensar as nossas emissões. Uma árvore média contém cerca de 1 tonelada de CO2 e a Europa emite em média 5 a 7 toneladas de CO2 por ano. Por isso, começando agora, seria necessário que plantasse 5 a 7 árvores por ano durante o resto da vida para compensar as suas emissões. Será que temos terra suficiente para estas árvores? Na verdade, não. Pelo menos se também quisermos cultivar alimentos. De facto, aqueles que promovem a silvicultura responsável dizem que a plantação de árvores tem de ser vista como uma espécie de opção complementar, quando a redução de emissões tiver sido maximizada. Ouça o que tem a dizer Diego Florian, da FSC Itália. Quando esgotarmos todas as opções de redução e fixação de emissões, as árvores serão um grande aliado. E vamos agora ao desporto. O Sporting de Braga ascendeu à liderança do Grupo F da Liga Europa após bater o Ludogorets da Bulgária por 4-2 em jogo da 4ª jornada que se realizou no Municipal de Braga. Entretanto, Fernando Santos deu a conhecer os convocados para a seleção nacional. O regresso de João Félix e Renato Sanches assumem destaque na lista de convocados, divulgada hoje pelo treinador português, tendo em vista os 2 últimos jogos da fase de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2022, diante da República da Irlanda, em Dublin, a 11 de novembro, e da Sérvia, no Estádio da Luz, no dia 14. Portugal entra para esta dupla jornada na 2ª posição do Grupo A, com 16 pontos em 6 jogos,
menos um ponto que a Sérvia, que tem mais um jogo disputado. Entretanto, o Al Hilal, do técnico português Leonardo Jardim, regressou hoje às vitórias e subiu ao terceiro lugar da Liga da Arábia Saudita de Futebol, depois de bater em casa o líder da MAC por 2-0 na 11ª jornada. A equipa de Jardim, que na última ronda tinha empatado com o Al-Ahly, subiu ao terceiro posto com 19 pontos, menos 2 que o comandante, que continua no comando, embora tenha mais 2 jogos disputados que o Al-Hilal. Vamos agora ao valor do dólar em Portugal e no Brasil e vice-versa. 0,8660, 1,1546 para o euro, 5,5738, 0,1794 para o real. Bem, e hoje foi mais um dia com bastante frio, principalmente de manhã. Vamos agora saber qual a previsão para amanhã com a Catarina Rebimbas. Na meteorologia, para amanhã está previsto sol para Newark com 54 graus. Filadélfia com sol com 54 graus. Nova York com sol com 53 graus. Boston com sol com 52 graus. Hartford com sol com 52 graus. Danbury com sol com 51 graus. Miami com trovoada com 77 graus. Palm Coast com aguaceiros com 69 graus. Los Angeles com céu parcialmente nublado com 80 graus. São Francisco com céu parcialmente nublado com 62 graus. E são estas as previsões para amanhã, sexta-feira. Bem, vamos agora encerrar o espaço de notícias. Antes, porém, quero lembrar-lhe que na segunda parte, durante a Linha Aberta, teremos connosco o Luís Firmino, profissional de seguros, que nos vai dar todos os detalhes que precisa de saber sobre seguros de vida. Por isso mesmo, fique por aí. Nós voltamos já com a Linha Aberta. Até já. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Descubra na Volkswagen Open Roads, em Bridgewater, New Jersey, o melhor serviço mecânico para o seu automóvel. Faça a reparação do seu veículo com confiança com mecânicos certificados pela Volkswagen, sempre com serviço personalizado e em português. Temos ainda 15% de desconto por tempo limitado. Só na Volkswagen Open Roads, em Bridgewater, New Jersey. Maçãs frescas todos os dias nos supermercados Seabra Foods. A fruta é um alimento complementar à sua saúde. Diretamente da quinta, apanhadas à mão e em menos de 24 horas, você poderá comprar este produto natural de mais alta qualidade. Maçãs frescas todos os dias nos supermercados Seabra Foods. Qualidade e bom preço. Mantenha-se fiel à tradição do Teixeiras Bakery, a mais tradicional padaria-pastelaria portuguesa dos Estados Unidos. Não se esqueça do pão caseiro, pão de Mafra e transmontano e regional, pão francês, a deliciosa broa e ainda os doces minhotos como as roscas, o nosso café expresso e os nossos deliciosos pastéis de nata de Belém. Tome o seu pequeno almoço no Teixeiras Bakery, a tradição à sua mesa, na Ferry Street com a Van Buren e na Magazine com a Cosset em Newark, New Jersey. Queijo da Serra Aldeia. De Gouveia, Portugal, a suavidade e o gosto de um queijo confeccionado com leite de ovelha bordaleira à maneira antiga. Agora curado ou amanteigado. Queijo Aldeia, um néctar dos deuses da Serra da Estrela para a sua mesa. À venda em todos os supermercados Seabra Foods. Nos momentos mais complicados da vida, é preciso recorrer à ajuda espiritual de quem nos pode ajudar. Problemas de doença, casamento, trabalho, amor, dinheiro podem ser facilmente resolvidos com a ajuda de Sofia Espiritualista.
Se não possui transporte próprio, Sofia desloca-se à sua casa. Escolha de 2 locais distintos em Pensilvânia e Newark e resolva rapidamente os maiores problemas da sua vida. Em Pensilvânia, no 819 da Eastern Road, em Warrington. Sofia Espiritualista. Vem aí um dos melhores cantores da música popular portuguesa. Zé Amaro, o cowboy português, estará nos dias 19, 20 e 21 de novembro o mais esperado regresso aos Estados Unidos. No dia 19, em Yonkers, no Clube Português, dia 20, no Clube Português de Farming Hill e no dia 21, na Casa do Ribatejo, em Newark. Para informações e reservas de bilhetes, ligue já para 908-868-9118. Zé Amaro. Bem-vindos à Linha Aberta. Já sabe que pode falar connosco através do 973-264-1462. Não se esqueça de baixar o som da televisão, falar apenas pelo telefone. Hoje tenho o grato prazer de ter comigo em estúdio Luís Firmino, um profissional de seguros desde 1982 a servir as comunidades portuguesas, latina e americana em todo o tipo de seguros. Seguros pessoais, investimentos, seguros comerciais. Luís, desde já, muitíssimo obrigado. É um prazer ter-te aqui. Não, muito obrigado pelo convite e queria deixar também aqui os meus parabéns para ti, para os Pires e para toda a equipa de produção, pelos programas diários que são muito profissionais e um excelente trabalho no primeiro informativo. Obrigado, Luís. E eu quero lembrar aí em casa que vamos tentar ter a linha aberta só com assuntos direcionados ao ramo de seguros. Pode fazer qualquer tipo de pergunta. Temos hoje preparado muita informação para si, mas se quer colocar uma pergunta relacionada com isso, faça favor, 973-264-1462. E eu, Luís, sem mais tempo, vou perguntar o que é um seguro de vida? Ora bem, um seguro de vida é uma forma de proteção contra as incertezas de vida, uma vez que nós não sabemos o que é que vai passar amanhã, não é? Portanto, é uma forma de proteger tudo aquilo que a pessoa tem. Que é o mais importante, é a família. Como é que funciona, portanto? Como é que funciona um seguro de vida? Ok, um seguro de vida funciona da seguinte maneira. É um contrato feito entre uma pessoa e uma companhia de seguros, onde essa pessoa, portanto, vai nomear um beneficiário, ok? E esse beneficiário, pela morte dessa pessoa, vai receber, portanto, o montante do seguro que a pessoa comprou. Ok. Portanto, Luís, é um contrato feito. Muitas pessoas não entendem muito bem o preço. Quanto é que poderá custar um seguro de vida? Ora bem, o seguro de vida, o preço, portanto, é baseado em quê? É baseado no montante de seguro que a pessoa quer comprar, baseado na idade da pessoa, baseado no estado de saúde da pessoa e portanto, tem esses fatores todos. Portanto, já sabe, há vários fatores que podem determinar o valor que realmente terá que pagar. Agora, como referiu o Luís, um seguro de vida é possivelmente a única garantia que tem para enfrentar o imprevisto, porque há duas coisas que nós temos certas quando nascemos. Uma é que vamos viver algum tempo e outra é que vamos morrer. Mas como tal, Luís, ter um seguro ajuda pelo menos a termos a certeza que algo poderá estar assegurado depois desse tempo. Que tipo de seguros de vida é que existem no mercado? Portanto, há muitas pessoas que fazem perguntas, há diferentes tipos de seguros. Como é que tu porias em perspectiva o tipo de seguros? Em relação aos seguros de vida, há dois tipos de seguros de vida. Um é o seguro Term Insurance, que é o seguro temporário, e depois há o seguro permanente, que é o Whole Life, Variable Life, Universal Life. Portanto, o seguro temporário é um seguro que é feito por um tempo específico. 10, 15 anos, 20 anos ou 30 anos. Okay? Dentro desse seguro temporário há uma outra qualidade de seguro que se chama o retorno de prémio, que também é feito por 10, 15, 20 anos e 30 anos, que, portanto, garante à pessoa que paga que no final do termo dos 15 anos vai receber todo o dinheiro que pagou para trás.
Ok? Portanto, a mensalidade que pagou, vezes 12 meses, vezes 15 anos, ao final dos 15 anos, esse dinheiro recebe-o. E quais são, portanto, diria que tinhas um tipo de clientes. Como é que, como agente de seguros, como é que tu elucidas um cliente sobre aquilo que é melhor? Depende dos objetivos que têm. Ok, primeiro temos que fazer o que nós chamamos um fact-finding. Sentar com o cliente, tomar em consideração todo o tipo de situação dessa família, ou desse negócio, porque também se aplica a negócios, e depois, a partir daí, vamos decidir qual será portanto, o seguro mais adequado, ok, para essa pessoa, para essa família ou para esse tipo de negócio. Eu penso que já temos uma chamada em linha. Olá, muito boa noite, com quem tenho o prazer de falar? Boa noite, eu sou Isabel Vieira. Olá, dona Isabel, de onde é que nos está a ligar, por favor? Eu estou ligado de Hillside. Hillside, New Jersey. Sim, e qual era a pergunta que tinha, por favor? Eu não é fazer pergunta, eu é dizer uma coisa. Toda a gente devia fazer o seguro de vida. Porque hoje sou viúva e, graças a Deus, o que me valeu foi esse seguro que eu fiz. As pessoas esquecem-se que o seguro de vida vai pagando aquilo mensalmente. Não faz muito, faz menos, mas devia toda a gente fazer o seguro de vida. Muitíssimo obrigada, dona Isabel, pelo seu testemunho. Portanto, Luís, temos este testemunho de uma pessoa que diz que hoje, portanto, pode ter uma qualidade de vida melhor, lamentavelmente perdeu o marido devido, portanto, a esse seguro de vida. Correto. É assim tão importante numa economia de consumo como a dos Estados Unidos? Claro que sim, é bastante importante, uma vez que, portanto, vamos, no caso dessa senhora, de certeza que essa senhora tinha filhos, tinha uma mortgage para pagar da casa, tinha despesas mensuais e, portanto, foi usufruir desse dinheiro que recebeu para poder ajudar, portanto, a suportar essas despesas todas que ela tinha, não é? Isso é o que se passa quando tu vendes um seguro de vida a uma família. Temos que tomar tudo em consideração. A mortgage, os cartões de crédito, a roupa, a comida, tudo. Tudo, entre tudo em consideração, e depois determinamos qual é o montante de seguro que a pessoa necessita. Isso é o que depois, eventualmente, irá portanto, ajudar a pessoa no caso de uma ou outra pessoa não estar presente, não falecer, portanto. Luís, eu tenho aqui uma pergunta nas redes sociais, que é, portanto, uma senhora que me pergunta: Ricky, what about long-term care insurance? Portanto, um seguro a longo termo. Como é que funciona? Ok, o long-term care, portanto, é um seguro em que, portanto, vai pagar um nursing home ou portanto, um assisted living na base diária, ok? Pode começar com $200 por dia, neste momento é à volta de 200, $250 por dia que cobram. Isso poderá ser uma opção, por exemplo, para uma pessoa. Eu conheço um senhor que vive sozinho, portanto, que tem família em Portugal. Poderá ser uma opção para amanhã, quando necessitar de maior apoio, de mais qualidade de vida, para poder planear também o futuro dele. Sim, mas exatamente, isso é verdade, correto. Vamos agora falar, portanto, já aqui referimos, temos aquela senhora de Hillside que referiu se vale a pena ter um seguro de vida. Um seguro de vida, portanto, há diferentes apólices, há diferentes valores. Quanto é que poderá custar um seguro de vida normal? Não sei se o termo normal é correto, mas o mais procurado. O seguro de vida mais barato é o Term Insurance, que é o que eu pessoalmente recomendo para uma família que está a começar a sua vida agora. São novos, vão ter o primeiro filho, têm uma casa, têm 2 carros, estão a começar a vida deles. Nesse aspecto aí, eu recomendo a apólice do Term Insurance, que é a apólice mais barata, se a saúde das pessoas está, portanto, boa. Okay, exatamente. Se há um problema de saúde, aí já toma uma direção diferente. Okay? Portanto, cada caso é único. Cada caso é único, exatamente. Temos outra chamada em linha. Olá, muito boa noite. Com quem tenho o prazer de falar? Boa noite. Boa noite. Com quem falo, por favor? É o Castro, Henrique, tudo bem? Olá, como está? E de onde é que nos está a ligar, amigo? Aqui de Unhos, Henrique.
Ok, então em que é que o Luís o poderia ajudar? Olha, eu queria falar, Sr. Henrique, sobre o amigo que está aí, o Luís, o do seguro. Correto. Diga então, faça a sua pergunta. Sobre esse seguro da vida, eu tenho um seguro da vida. E esse seguro da vida eu estou a pagar 400 e tal dólares por mês. E eu tenho esse seguro, ok, 266, a minha esposa, que está melhor que eu. E esse seguro, eu tenho, por exemplo, um dinheiro a receber já tenho isto talvez há uns 15 anos. Agora, a senhora estava a tratar disso, ela deixou de tratar disso. Agora, levaram umas cartas, mas eu praticamente não sei resolver o problema das cartas, quer dizer, eles mandam-me a dizer para levantar o dinheiro, eu não tenho dinheiro, quer dizer, não sei a minha situação, já entreguei isso aos meus filhos, mas também não sabem ver, não sabem ver as explicações, e eu, por acaso, gostava de falar com esse senhor, a ver o que é que ele podia explicar, se eu podia marcar um apontamento nas oficinas dele, a ver se ele podia ver os papéis, como é que se trabalha. Correto, nós temos o seu número de telefone e passaremos ao Luís e ele depois entrará em contacto possivelmente amanhã consigo, está bem? Ok, Sr. Luís, ok, obrigado, Sr. Rito, ok? Obrigado. Obrigado. Luís, isto é uma situação muito normal. As pessoas, portanto, fazem o seguro de vida, mas depois, se não lhes é explicado exatamente aquilo que podem, portanto, este telespectador paga 466 dólares por mês, paga há 15 anos um seguro de vida e agora não sabe se deve levantar o dinheiro. O que é que normalmente tu aconselharias se isto fosse uma situação normal? Ok. Portanto, pelo preço que ele está a pagar, ok? Estamos aqui a falar numa apólice permanente, deve ser um whole life ou deve ser um universal life que foi feito para 15 anos, ok? Portanto, é uma apólice que tem valorização dentro do contrato, tem dinheiro acumulado dentro do contrato. Okay. Como é que isso se explica? Portanto, a pagar 466 dólares... A pagar 466 dólares, parte desse dinheiro sai para os custos internos do contrato e a outra parte, portanto, é investido pela companhia, não é? E o cliente depois recebe um retorno desse investimento, que é o chamado cash value do contrato. Do contrato. Exatamente. Então, esse cash value, qualquer segurado tem o direito a utilizá-lo. Pode utilizar esse cash value, ok? Claro que em qualquer contrato, nos primeiros anos, não há quase cash value nenhum. Só a partir do quinto ou do sexto, depende do tipo da policy, não é? E esse dinheiro, portanto, está aí. Pode ser utilizado de duas formas. Em certas apólices pode fazer um levantamento e em outras apólices tem que pedir o seu próprio dinheiro emprestado. Correto. Pagando um juro, ok, à companhia. Okay? Portanto, depende do contrato que foi feito. Exatamente, depende do contrato que foi feito. Esse dinheiro pode ser utilizado para quê? Pode ser utilizado como um complemento de reforma, um dia mais tarde. Pode ser utilizado como, portanto, para a educação de um filho, ok, se é necessário, para college. Pode ser utilizado para uma emergência, ok? Para aquilo que seja. Portanto. Temos outra chamada em linha. Olá, muito boa noite. Boa noite. Com quem tenho o gosto de falar? Olha, o meu nome é Carlos. Não vou dizer... Não há problema, Carlos. Em que é que o Luís o pode ajudar? Olha, é o seguinte. Eu tenho um seguro de vida, que é da União. Já tenho seguro há uns 20 anos. Seguro esse eu pago duas vezes por ano. E o que acontece com esse seguro é que já chamei para lá e não tenho direito a receber o seguro em caso que eu o deite abaixo. É um seguro que dá para, em caso de aviação, em caso que não por morte natural. É normal eu cancelar e não poder receber o dinheiro? Ora bem, primeiro deverá ter que saber se esse é um seguro que tem acumulação de dinheiro ou se é simplesmente um seguro que lhe garante proteção, portanto, por uma doença, no caso de falecer por uma doença ou por um acidente. Portanto, tem que saber primeiro tem que saber através da União que tipo de seguro é esse. É um seguro de vida, sim, mas não é por morte natural. Isso diz que não cobre. Se não é por morte natural, então é um seguro de vida por acidente. Por morte acidental. Pronto, é tipo acidente, se eu for de avião, se for etc. Eu pago 2 vezes por ano. Pois, exatamente. Bem, isso é uma decisão que o senhor terá que tomar. Portanto, no caso
de não querer o seguro, porque é um seguro que somente lhe paga no caso de haver um acidente. No caso de haver uma doença, não lhe paga nada, não é? Correto, mas o problema é, se eu cancelar, eu não vou buscar dinheiro nenhum desses 20 anos que já paguei. Possivelmente porque é um seguro de term insurance. Exatamente, porque é um seguro de term, porque o seguro de term insurance é como seguro de carro. Right. O dinheiro fica na companhia, você não recebe dinheiro nenhum. Portanto. Não. Portanto, Luís, isto é uma situação muito interessante, porque poderia ter tomado a opção de ter outro tipo de seguro no momento em que fez esse seguro. Sim, se a União lhe tivesse oferecido. Foi o seguro que me ensinaram a fazer na altura, estou a falar há 20 anos, e agora estou com esta coisa e eu queria tentar mudar, mas não chamei para eles para mudar, porque é da União e pronto. Queria ver se conseguia ficar algo de dinheiro para trás ou fazer o seguro diferente, ou não. Não, se é um seguro baseado em acidentes, muito possivelmente não tem qualquer acumulação de cash. E você não tem direito a receber nada. Exato. Eu penso, não é? De qualquer maneira, o senhor pode se informar na União, ir à sua União e pedir informação mais detalhada acerca do seguro e também, se não tem, pedir à apólice do seguro. Ou pedir, um duplicado da apólice. A apólice eu tenho a apólice comigo, só não tenho aqui na mão. Ok. Então, a apólice tem os benefícios todos explicados. É isso, é o que eu estou a dizer, mas eu queria era cancelar e receber dinheiro. Pois, isso aí é um bocado mais difícil, se não tem direito a dinheiro. Luís, muitíssimo obrigado pela sua participação. Ok, obrigado. Luís, portanto, nunca é tarde para uma pessoa alterar uma apólice ou cancelar uma apólice e fazer outra, por exemplo. É uma pessoa que deve ser feita ou não deve ser feita? Há que ter cuidado. Ter cuidado com cancelar uma apólice e fazer outra. Porquê? Quando tu fizeste, vamos supor que eu faço uma apólice quando tenho 20 anos. É um preço. Se eu mantenho essa apólice até a idade dos 40... Já pagaste. E se eu vou cancelar a apólice aos 40, depois se eu fizer outra, o preço já não é o mesmo que foi quando eu tinha 20 anos. É muito mais caro. Estou a falar do custo interno do seguro de vida dentro da apólice. Dentro da apólice. Que é aquilo que eu tenho que pagar à companhia, que é aquilo que põe a companhia a movimentar-se, não é? Correto. Porque quem paga isso tudo é o segurado. É o segurado. Temos outra chamada em linha. Olá, muito boa noite. Com quem tenho o prazer de falar? Olá, muito boa noite. Boa noite. Boa noite. Com quem tenho o prazer de falar? De Joaquim. Amigo Joaquim, qual é a pergunta que tem, por favor? A pergunta não é uma sugestão que eu quero dar. É o seguinte, eu estou a ver a televisão, estou a ver o programa. Sim. Né? E há muita gente a procurar informações. Eu, em 2010, fiz um seguro para a minha esposa, onde eu estava a pagar $25 mil por ano. E esse seguro era de $1 milhão. E, infelizmente, a minha esposa morreu este ano. Automaticamente, passado 15 dias, eu recebi esse $1 milhão. Correto. Portanto, vem clarificar o que pode representar um seguro, portanto, a segurança que pode dar no momento de infortúnio, correto? Exatamente. Sim, pois. Exatamente. Muitíssimo obrigado pela sua amabilidade de confidenciar esse valor. Isto é uma situação normal na nossa comunidade, Luís? Ora bem, eu penso que sim. Penso que sim, porque hoje em dia temos muito mais informação, os meios de comunicação, a internet, é tudo diferente do que era há 20 ou 30 anos atrás. Então, dentro da nossa comunidade, até gente nova compra apólices de $1 milhão, de $2 milhões, porque se nós fizermos bem as contas, uma pessoa que faz $50 mil ao ano, se o marido faz $50 mil ao ano, e se algo se passa, e o marido ou a esposa, pode ser o marido ou a esposa. Correto, pode ser. Porque hoje em dia há senhoras que fazem mais dinheiro que os esposos, não é? que os maridos. Então, se algo se passa, o que vai passar é que para substituir aqueles $50 mil, temos que ter uma apólice de por menos de $1 milhão, ou de 2 milhões, eu diria de 2 milhões. Porque se tu anuitizares, que é um annuity imediato, $2 milhões,
Qualquer companhia de seguros te vai dar 5% desses 2 milhões durante a vida inteira. 2 milhões, 5% são 100 mil. São 100 mil dólares. Portanto, tu entendes? Portanto, a ideia está perfeitamente correta. Uma pessoa que tenha um income de 100 mil dólares precisa de 2 milhões de dólares para o mínimo. Para o mínimo, para poder exatamente, para que a esposa possa anotizar o contrato, faz uma anuidade imediata, ok? E começa logo a receber 5% do total do contrato para o resto da vida. E isso é algo que nós vamos discutir numa próxima oportunidade, Luís, porque há muitas ferramentas financeiras que são fundamentais para um planeamento efetivo do futuro. Absolutamente. Mais importante do que até a própria reforma. Exatamente. Exato. Bem, e já sabe, Luís, desde já foi um prazer ter-te aqui. Nós temos a informação do Luís em rodapé. Se tiverem algumas perguntas, o Luís estará aqui como comentador residente e iremos informar as datas. Portanto, mas podem entrar em contacto connosco porque nós faremos chegar a ele todas as perguntas que tenha e aí dar o contato. Vamos agora a um breve espaço comercial. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. E estamos de volta. Eu quero, desde já, antes de irmos aos aniversários, despedir-me do Luís. Luís, muitíssimo obrigado pela tua presença. E você em casa já sabe, se precisar de alguma informação, entre em contacto connosco. Será um prazer. Vamos agora aos aniversários. Parabéns, Ana Vieira, 70 anos de idade. Muitos parabéns, Ana. Bem, e pronto, chegamos ao fim de mais um programa especial Informação. Foi um prazer estar aqui consigo. Chegámos ao final da linha aberta também, do especial Informação. Já sabe, amanhã estaremos aqui, eu e o Luís, para encerrarmos a semana em beleza. Para já, continuo na nossa companhia, na SPT SIC Internacional. A telenovela é o Amor, Amor. Até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.